Fala galera, aqui é o Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara. Bom, eu vou falar sobre um personagem que é muito amado, para muitas pessoas é o personagem favorito e que veio a falecer prematuramente em One Piece. Eu vou falar sobre Portgas the Ace. Então, vamos lá. Tendo sua primeira aparição no capítulo 154 do mangá e no episódio 91 do anime, o Ace é um antigo usuário da fruta da Logia Mera Mera no Mi. Ace era irmão mais velho de Luffy. Nascido em Baterilha, no South Blue, Ace é filho de Portgas de Rouge e do antigo rei dos piratas, Gold Roger. Após a morte de Roger, o governo mundial estava em uma caçada para eliminar todos os vestígios do antigo rei dos piratas, inclusive seus possíveis descendentes. Nessa época, Rouge, sua mãe, estava grávida de Ace e por causa disso teve que fazer algo insano. Portgas de Rouge, desafiando a lógica e qualquer outra coisa, segurou sua gravidez por 20 meses. Exato, ela realmente fez algo que desafia a lógica humana. Porém, após o nascimento de Ace, ela só conseguiu nomeá-lo como Gold Ace e pedir para Garp cuidar dele. Sendo assim, alguns minutos após o nascimento de seu filho, Rouge faleceu. Garp inicialmente cuidou de Ace, mas como ele tinha compromissos com a marinha e para escondê-lo, ele deixou aos cuidados de Dandan na aldeia de Fuchsia, no East Blue. Dandan era líder dos bandidos da montanha e mesmo assim não conseguiu cuidar muito bem da teimosia e revolta do Ace, que sempre arrumava confusão com os caras em volta da cidade, que sempre falavam mal de seu pai e tudo mais. E em algum momento ele acabou conhecendo o Sabo, que era um garoto da sua idade. E após algum tempo, Garp, que já estava cansado de Luffy e da sua ideia de se tornar pirata, deixou Luffy aos cuidados de Dandan também. Porém, de início ele não se deu bem com Ace, que no seu primeiro encontro com Ace, assim, primeira reunião que eles tiveram, o Ace acabou olhando com desprezo pro Luffy, cuspindo no Luffy, tratando ele como se não fosse ninguém. Mesmo assim, o Luffy sempre resolveu seguir o Ace. O relacionamento dos dois nunca foi tão bom assim. Sempre o Ace saía, o Luffy seguia atrás, sempre com a ideia de se tornar amigo do Ace algum dia, mas não acontecia. Até que um dia Ace foi ao Terminal Cinza encontrar com o Sabo, já que ambos tinham uma espécie de tesouro onde eles saqueavam algumas pessoas e guardavam dinheiro para comprar um navio. Bom, logo em seguida o Luffy apareceu. Ace e Sabo logo amarraram o Luffy e decidiram que, para manter o segredo do local e manter escondido o tesouro, eles deveriam matar o Luffy. Porém, nenhum deles conseguiam se decidir muito bem quem faria isso ou como seria feito. Até que um pirata local levou o Luffy para que ele revelasse onde que era o local dos tesouros dos dois. Porém, o Luffy não contou. Ele era bem perspicaz com isso, ele era bem resistente à tortura. Então Ace e Sabo resgataram o Luffy e de lá então eles começaram a ter uma certa amizade, o Luffy tratando os dois como irmãos, eles fizeram aquele pacto com o sake e tudo mais, começaram a treinar e tudo mais, até que teve um determinado momento da história que tudo começou a mudar. Foi quando o Ace e o Luffy descobriram que o Sabo era na verdade de uma família nobre e que ele não gostava de ser nobre, mas ele era uma família nobre. Tiveram vários acontecimentos e pouco depois disso o Sabo, saindo da ilha, acabou sendo alvejado no barco dele por um Tenryubito. E ali basicamente todo mundo achava que ele tinha morrido. Bom, na verdade pro Ace e pro Luffy ele realmente tinha morrido. E após essa tragédia, Ace e Luffy continuaram treinando e lutando para se manter o sonho de se tornarem piratas. Aos 17 anos, Ace partiu para o mar para se tornar um pirata de verdade. E após menos de um ano, ele acabou naufragando na ilha de Six, no East Blue, onde ele conheceu um homem sem nome, onde ele deu o pseudônimo de Deus Masked. Nessa mesma ilha, Ace comeu a Mera Mera no Mi e junto com o Deus Masked fugiram da ilha e começaram os Piratas Spade. Esse bando pirata somente fez crescer e ficar mais forte e infame, ao ponto de que Ace, que era o capitão, chegou a ser chamado para ser Chichibukai, ou seja, a marinha reconheceu o cara como tão forte que ele poderia se tornar um Chichibukai. Obviamente ele recusou. E pouco tempo depois ele acabou indo se encontrar com o Shanks, já que ele sempre escutava o Luffy falando do Shanks, que o Shanks tinha dado a ideia dele se tornar pirata e tudo mais. E eles acabaram se tornando um pouco amigos. Ace era meio suicida já naquela época, digamos assim, ele queria morrer, já que ele estava navegando e à procura do Barba Branca. Ele simplesmente queria matar o Barba Branca. Ele queria se mostrar tão forte a ponto de matar o Barba Branca. Bom, ele era suicida, como eu disse. Porém, no meio da sua procura, ele chegou numa ilha
e acabou encontrando com Jinbei, que tentou convencer o Ace a não atacar o Barba Branca, porque já conhecia o Barba Branca e meio que não queria que o Ace morresse, digamos assim. Mas ele acabou lutando com o Ace e tudo mais, os dois eram bem fortes. O Jinbei acho que naquela época já era considerado Chibukai, tanto forte que os dois eram que a luta acabou empatada porque os dois estavam exaustos de não conseguir mais se mexer. Então Barba Branca apareceu na ilha, ele chegou ao local de batalha e decidiu lutar sozinho contra o Ace e sua tripulação. Ace, vendo a força de Barba Branca, ele fez um círculo de fogo em volta deles dois e mandou que sua tripulação fosse embora para que eles não morressem. Sua tripulação relutou, mas aceitou a ordem de seu capitão. E então o Ace tentou atacar o Barba Branca algumas vezes, não conseguiu, acabou perdendo a luta. O Barba Branca ofereceu para ele se tornar o filho dele. O Barba Branca ofereceu para o Ace se tornar membro da sua tripulação. O Ace não aceitou e acabou desmaiando. E como ele estava desmaiado, o Barba Branca junto com seus piratas levaram ele à força para o navio. E durante um bom tempo o Ace recusou se tornar membro da tripulação, ao ponto de, como eu já disse, ele se bem suicida, querer morrer. Ele atacou o Barba Branca, pelo que foi dito, pelo menos uma centena de vezes. E todas as vezes o Barba Branca, sem o mínimo de esforço, mandou o Ace ir embora, digamos assim. Até que um dia ele acabou cedendo após uma conversa com o Marco e tudo mais. Então ele meio que finalmente aceitou se tornar membro dos piratas do Barba Branca. Apesar de não gostar muito da ideia, ele acabou depois de muito tempo aceitando. E após bastante tempo, ele acabou derrotando um grande inimigo do Barba Branca e se tornou comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. Um dia, ele resolveu revelar ao Barba Branca sua verdadeira identidade, que ele era filho de Gold Roger, apesar de nunca gostar do nome do Roger. Por isso, ele, em vez de carregar o nome do Roger, o Gold Roger, o Gold Ace, que seria ele apenas carregava o nome da sua mãe, Portigas de Ace, porque ele se sentia grato à mãe e não ao Roger. Tanto que quando ele nasceu, a mãe dele nomeou ele como Gold Ace, mas ele nunca aceitou isso, então ele sempre se chamava de Portigas de Ace. O Barba Branca basicamente falou que não importava quem o Ace era ou de quem ele era filho, o passado deveria ficar só no passado, o que importava o que eles eram, já que todos na verdade eram filhos do oceano. O Barba Branca era incrível. E como aquilo fez com que o Ace se tornasse um membro assim indispensável da tripulação do Barba Branca, o Barba Branca foi também criando um amor pelo Ace, assim como ele tinha com todos os outros, mas o Ace era um pouco especial. E ele seguiu assim, o Ace seguiu como um dos comandantes dos piratas do Barba Branca, até que um membro da sua tripulação, um membro da sua divisão, no caso, Marshall de Teach, resolveu cometer o pior dos crimes dentro do bando pirata do Barba Branca, que era matar um companheiro. Teach matou o companheiro Tachi para poder roubar uma Akuma no Mi que eles tinham achado durante uns saques que eles tinham feito, e isso era imperdoável. Então, Ace, como comandante, foi atrás de Teach. E durante muito tempo ele procurou o Teach, acabou até reencontrando com o Luffy em Alabasta e tudo mais, até que um momento ele acabou encontrando com o Teach, que já não era mais Marshall de Teach. Bom, ele era Marshall de Teach, mas ele já usava a alcunha de Barba Negra. E os dois lutaram, o Ace até que saiu bem, mas o Teach acabou capturando o Ace e o entregando à marinha para poder ter o seu cargo, para ter um cargo de Chibukai. E assim o Ace acabou sendo preso e ficou em Impel Down e teve sua execução marcada. Bom, ele ia ser executado em Marineford. O Ace, durante o tempo que ele ficou preso em Impel Down, ele ficou ao lado, no último nível de Impel Down, nível 5, se não me engano, ao lado de Jinbei, na mesma cela que o Jinbei, que se recusava a lutar na guerra que estava por vir. Depois Ace foi transferido para Marineford, onde ele seria executado. E lá ocorreu uma grande guerra, onde a marinha, junto com os Chibukais, estavam lutando contra os piratas do Barba Branca, seus aliados, mais o Luffy junto com os prisioneiros que ele tirou de Impel Down. E então foi uma batalha épica. O Luffy até conseguiu salvar o Ace da execução, mas após o Ace ser fraco mentalmente e cair na provocação de Akainu, ele perdeu uma batalha e o Akainu acabou que ia
matar o Luffy, que já não tinha mais forças para reagir, e o Ace acabou entrando na frente, e o Ace acabou morrendo. Sendo assim, esse foi o último ato de Ace, que na sua infância começou brigado com o Luffy, depois se tornou amigo de Luffy, defendia o Luffy várias vezes. O último ato em vida dele foi defender o Luffy e pedir desculpas a todos e agradecer a todos pela vida que viveu. E ele morreu nos braços de Luffy. Bom, essa é a história de Portgas de Ace. Me desculpa se o vídeo ficou um pouco grande, é que é uma história realmente bem complexa que precisava ser contada direito para poder ter um bom contexto de tudo que acontece. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, entra no Instagram do canal que o link está na descrição e até a próxima. Valeu!